Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu vou pedir para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu esse vídeo, deixar o like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações. Não esqueçam, claro, de ver vídeos futuros nossos, de conhecer o nosso trabalho através das notificações. Fiquem sempre ligados. E também se inscrevam nas nossas outras redes, sigam-nos nas nossas outras redes, caso vocês não nos conheçam. Progland, Facebook, Prog_Land, Instagram. Se você produz música ou conhece alguém que produz música, Progland, no nosso Groover. E também, por favor, acompanhe nosso site proglandmusica.wordpress.com. O link para tudo está aqui na bio. Acompanhe nosso site também para resenhas, outras entrevistas que porventura nós não teremos aqui, e conteúdo adicional também. E não nos deixem de apoiar a nossa chave Pix, por favor. Lembrete que eu sempre faço em todo vídeo aqui. Apoie mensalmente a Progland, 5 até 10 reais, porque a gente está numa campanha para conseguir um editor de vídeo para ter mais entrevistas legendadas aqui no nosso canal, mais rapidamente, mais conteúdo, e também aprimorar mais o conteúdo do nosso site. Então, por favor, se vocês ajudarem com essa quantia, já vai ser de muito bom grado. Introdutório feito. O vídeo de hoje é um vídeo que não estava nem meio planejado aqui de eu fazer, mas eu acabei fazendo e tudo mais, dado os últimos acontecimentos. Em especial, o falecimento de um músico que eu gosto muito, que eu gosto bastante, que eu não soube, não tinha muitas atualizações dele recentemente. Eu achei que era uma ótima oportunidade para a gente retomar o lado Z com o falecimento dele como gancho, entre muitas aspas, e porque o disco em questão que eu vou falar aqui, o disco que está fazendo aniversário redondo esse ano, né? Que foi recentemente o falecimento do violinista, compositor e arranjador Simon House, né? Nascido em 1948, Simon House ficou muito conhecido na história do rock por ter sido violinista do Hawkwind, né, na maior parte da discografia da banda, né, a partir do Hall of the Mountain Grew e etc. Né, e também violinista do David Bowie na era do Heroes, e no Lodger também ele toca, né, e ele tocou também, inclusive, no Stage, que é o disco ao vivo gravado da Isolar 2 Tour, que foi a turnê justamente de promoção ao Heroes e ao Low, né? Porque o Low não teve turnê, aí ele juntou os dois discos para promover naquela turnê, que rendeu o Stage, rendeu vários discos ao vivo recentemente lançados, e por aí vai, né? E ele é um músico fenomenal, um violinista fenomenal e etc. E ele tinha essas passagens muito famosas na história do rock. Ele também chegou a ser quase por um breve tempo integrante do Colosseum, mas acabou não rolando para ele ficar a vera no grupo. E eu senti o ímpeto de falar, né? Em vários obituários internacionais falava-se muito da carreira dele ligado a esses dois artistas, que é onde ele teve mais relevância e tudo mais, né? Em termos de comercialidade, de penetração ao grande público, mas praticamente nenhum dos obituários que eu li na imprensa internacional citava uma banda que eu adoro, e que o Simon House tinha uma participação fundamental, que foi inclusive, até onde eu sei, até onde pesquisas constam, a primeira gravação profissional dele como músico, que foi o High Tide, uma banda sensacional de rock progressivo inglesa. E eu vou aproveitar o gancho e falar aqui nesse vídeo, recomendar, na verdade, nesse lado Z que eu não faço há um tempinho e tudo mais, né? Um disco da banda, que é o álbum auto-intitulado, homônimo, como queira, de 1970 do grupo. E pra gente falar desse álbum, que só tem inclusive 3 faixas, mas que são sensacionais, um tour de force,
Eu vou falar um pouco da história do grupo, da história até do próprio Simon House na banda e etc. Ser uma banda que reúne muitos elementos de bandas muito conhecidas futuramente do rock progressivo, ou que já eram conhecidas na época, e que eu acho que vocês vão encontrar pontos de intersecção ao ouvir o disco do High Tide e falar, putz, isso aqui me lembra aquela banda que eu curto, e que eventualmente podem fazer com que vocês apreciem, lógico, o trabalho da banda. Para a gente falar do High Tide, né, o Simon House, ele era um dos dois principais integrantes do High Tide, né, que era um grupo. O High Tide ele foi fundado no início de 1969 e é imprescindível quando a gente fala da história do grupo falar, claro, do Simon House, mas também de uma outra figura, que era o frontman e o principal compositor do grupo, junto com o próprio Simon, que era o Tony Hill, guitarrista e também baixista. Ele revezou essa função em alguns discos futuros e a gente vai falar mais sobre isso, né? E como eu estava falando, o grupo foi formado em 1969, eles foram fundados em Northampton, na Inglaterra, justamente como uma iniciativa própria do Tony Hill e do Simon House, que já eram relativos conhecedores músicos. Eles acabaram se conhecendo em comum através de uma gig de um músico de folk e rock canadense que estava radicado na Inglaterra na época e que os dois eventualmente trabalharam em diferentes períodos, né? O Tony Hill, salvo o erro da minha parte, tinha trabalhado com ele na concepção de singles e o Simon House tinha ajudado a trabalhar em arranjos orquestrais de uma música que ele estava compondo e etc, uma coisa meio baroque pop, algo do gênero, que foi o compositor e o cantor Danny Gerhardt, né? Ele é um compositor muito conhecido dessa cena mais underground inglesa, né? Embora ele não seja inglês, ele seja originalmente canadense, mas ele se radicou muito na Inglaterra durante esse período, por um álbum de 1970, que é um disco sensacional, né, que se chama Sinister Morning, que é um disco que reúne muitas das influências e muita da verve sonora do próprio High Tide, né. E o High Tide, ele já estava sendo feito já durante essa época pelo Tony Hill e pelo Simon House, mas a primeira gravação dos dois como banda já foi com o disco do Danny Gerhardt, que foi já nessa época desse cara. E esse cara, entre aspas, meio que ajudou, foi o padrinho. E enquanto eles estavam fazendo audições para ver quais eram os músicos, eles tiveram o ímpeto de eventualmente formar uma banda full-time que unisse duas ambições que eles tinham em comum, o Tony e o Simon, que era de formar um grupo que mesclasse a acidez do rock com o lado classy, o lado mais rebuscado, oriundo da música clássica, e que o Simon House tinha muito bem no violino, né, porque ele já era um violinista, etc, né. Outros grupos já estavam começando a adotar essa fórmula, né, porque, assim, como eu sempre digo, né, o rock progressivo, ele foi nascendo, né? Ele não começou assim, uma banda implantou e falou, ó, isso aqui começou. O rock progressivo foi uma gradativa de uma série de movimentos, de uma série de bandas, de sons que outras bandas já estavam fazendo, que eles já conheciam na época. Moody Blues, o The Nice, o Incredible String Band, né? Os próprios trabalhos, inclusive, do Colosseum, o Exception, né? Que era uma banda já do outro lado do mundo, embora ainda seja Europa, mas tinha muita penetratividade no mercado inglês já na época, e por aí vai. E muito inspirado por esses trabalhos desses grupos, né? E de outros também, né? Mais diretos, de influências mais, como é que eu vou dizer, mais comuns entre ambos, né? Coisas mais voltadas ao rock tradicional, como os próprios Beatles, Experience, né? O trio do Jimi Hendrix, Cream, coisas do gênero, né? Os dois tiveram esse ímpeto de formar essa banda, chegaram a fazer durante um tempo algumas audições e até que escolheram o baterista Roger Haddon para já formarem um trio inicialmente. Já nas primeiras sessões ali de composição, o Tony Hill, ele, enquanto ensaiava com a banda, ele revezava ali as guitarras com algumas músicas, o baixo
né? Ele era multi-instrumentista, o Simon House também, ele tinha noções de piano e órgão e por aí vai. Então isso ajudou o grupo já a formar, entre aspas, uma base de repertório, mesmo sem ter, entre aspas, a banda completa, já que faltava um baixista. O Rick Gretsch, consta-se em algumas fontes que o Rick Gretsch, baixista do Family, e também mais tarde, em 1969, viraria baixista durante um breve período do Blind Faith, teria tocado com ele já em algumas sessões iniciais, enquanto eles ainda não tinham um baixista full-time, né? Consta-se também, porém isso não é uma informação oficial, não encontrei evidências suficientes que corroborem que isso seja verdade, de que ele teria sido convidado para integrar o grupo, porém declinou, né? Fato é de que há esse rumor da participação do Rick Gretsch no grupo, entre muitas aspas, nesse interim, o que pode ser confirmado por uma entrevista, né, que eu encontrei na internet, que vocês, quem quiser se interessar, pode se encontrar aí muito facilmente na internet. Foi uma entrevista do baixista Peter Pavley, né, que entrou na banda e que foi efetivado como baixista, e ele fala que o Rick Gretsch ele tinha uma proximidade muito forte com a banda já no período da gravação do Sea Shanties, que foi o primeiro disco e algo do gênero. Então pode ser que essa correlação entre ele ter sido sondado efetivamente para entrar no grupo possa ser verdade, embora eu não encontrei evidências nenhumas, nem do próprio Peter, de eventualmente ele ter sido sondado para esse posto de baixista. O fato é que o próprio Peter Pavley foi sondado e acabou entrando na banda como baixista, né? E já na entrada dele, ele fala nessa entrevista uma coisa muito importante para a gente compreender também o estilo sonoro do High Tide, que a gente vai falar nesse vídeo, que é um caráter muito metade composicional e muita parte improvisacional. Os discos da banda, sobretudo os primeiros e alguns trabalhos posteriores, são muito calcados em determinados momentos em improvisações, né? Os famosos jammings no meio das músicas, com os longos solos de violino, de guitarra e etc. O interplay entre os dois, esses dois instrumentos e etc. Coisas do tipo. E o Peter Pavley, ele fala nessa entrevista que a audição dele para entrar no High Tide foi a audição mais louca que ele teve na vida, porque ele simplesmente entrou na sala, tava o Tony Hill, o Simon House e o Roger Haden, eles estavam tocando, e eles estavam testando ali baixistas e algo do gênero, e falaram para ele, olha, toca aí com a gente, né? Eles não deram repertório, estavam tocando lá algumas músicas que eles já tinham composto, e jammings, assim, normais que nem tinham nome, não eram coisa nenhuma. Estavam tocando numa sala, eles ficaram aproximadamente 2-3 horas tocando sem parar, assim, e com o Peter ali sem referência nenhuma, só seguindo os caras. E depois do fim da audição, eles teriam dito, assim, que logo pouco tempo depois eles já tinham contato dele, né? E já chegaram para ele e falaram, tem show daqui a 3-4 dias, né? E uma coisa interessante, né? Que é esse lado muito improvisacional, esse lado muito do jamming, da ferocidade, né? Uma coisa bem curiosa, né, que todo esse lado, né, essa capacidade muito própria do grupo de improvisacional, num som muito calcado num rock pesado, mas também com muitas nuances técnicas e muitas nuances até mesmo melódicas entre influências de rock progressivo, já nascente, embrionário naquela época, e influências do folk, né, foi com que o grupo já começou a chamar muita atenção no cenário, né, de apresentações locais ali em várias locações muito, muito famosas, nas regiões de Reading, na Inglaterra, em próprio Northampton, em Kent, por aí vai, em alguns lugares, inclusive da cena de Canterbury, embora eles não fossem locais radicados ali de Canterbury, como as bandas de Canterbury, né. A gravadora Liberty, com quem a banda já tinha gravado uma certa demo, inclusive, né,
eles já tinham distribuído, assim, para, entre aspas, pessoas que eram chegadas a olheiros e que iam nos shows deles, né? E eles já tinham gravado uma demo e algo do gênero, até que a gravadora Liberty, um dos selos mais legais, inclusive, da história do rock, né? Muitos discos deles foram distribuídos pela Decca no final dos anos 60 e no início dos anos 70, né? Também alguma distribuição parcial pela EMI, né? Eles chegaram também a ter coisas distribuídas pela Apple, que era o selo dos Beatles e coisas do gênero, né? Mas é um selo muito legal, inclusive, né? Eles efetivamente tiveram ali a simbiose, né? A gravadora, a Liberty, quis eles pro seu casting. E em 1969, no início de maio, eles começaram as preparações para finalizar o repertório do seu disco de estreia, Sea Shanties, que veio a ser lançado mais tarde naquele ano. Praticamente o disco inteiro são composições do próprio Tony Hill, né? Muito diferente do segundo disco homônimo que a gente vai falar, né? Embora algumas músicas já tivessem muito surgido nesse período de jammings, né? Nesse período formatório da banda, né? Como Death Warmed Up, né? Que veio a ser um dos clássicos dos shows da banda. Outras músicas como Missing Out também, que são verdadeiras pedradas, e é um disco no qual eu recomendo muito que vocês ouçam. Esse disco tem muito mais da pegada psicodélica, hard também, embora seja um trabalho progressivo, né? E eu gosto muito também do título desse álbum, que é um trocadilho com a gíria, né? Que é o tipo de cântico que cantores que trabalhadores marítimos usavam, faziam, né, no século XVI, XVII, etc. E até um pouco antes, no período do final do século XV para o início do século XVI, inclusive no período das grandes navegações que deram origem, entre aspas, ao descobrimento do Brasil, deram ouro para os índios, essa coisa toda, né? Era, entre aspas, nomeado Sea Shanties, né? Que eram os cânticos marítimos, entre aspas, desses trabalhadores, desses navegadores de músicas, né, tradicionais que eles cantavam enquanto estavam no mar e etc. E daí vem o título do disco, né, que é um título bem interessante, que casa muito bem com uma das capas mais bonitas. Eu acho essa capa muito foda, desculpa o termo, do Paul Whitehead, que vê o desenhista de várias capas, conhecido por ser o desenhista de várias capas do Genesis. Ele desenhou a capa do C.S. Shanties, que é uma capa muito bem feita, uma das capas mais bonitas, porque tem um traço muito específico, e ele desenha um mar de pessoas, assim, trabalhando no mar, entre aspas, saindo meio que de um barco, de uma embarcação, entre aspas, de madeira, e o desenho tem muitos detalhes, então é uma coisa muito bonita de se ver, né? Mesmo que você não goste do disco, só aquela capa já vale absolutamente demais, né? E o Danny Gerhardt, claro que foi o padrinho da banda, foi produtor desse álbum. Teve um certo burburinho, né? Ele teve resenhas, entre aspas, teve um público cativo da crítica musical que gostou daquele trabalho, comparou aquele disco com alguns lançamentos que estavam acontecendo naquela época, de um movimento que foi chamado na época do movimento proto-metal, de bandas como Iron Butterfly, o The Gun, né, que é o trio dos irmãos Gurvitz, né, e o High Tide foi colocado, entre aspas, nesse balaio. Embora o Tony Hill sempre negasse muito essa associação, né, ele sempre procurou tornar a música da banda, entre aspas, inclassificável e voltada ao cruzamento de rock com a música clássica, né? Que ele achava que resumia melhor aquele tipo de som e algo do tipo. Inclusive o Peter Pavley, ele fala isso na entrevista, né? Que o Tony Hill é um cara que sempre concebeu o som do High Tide muito improvisacional, e a busca entre esse caminho do rock
e da música clássica, algo que ele achou ali no Simon House, na presença dele, que é excepcional nesse disco de estreia. Ele toca muito, pra mim, uma das melhores performances da carreira dele, assim. Se vocês acham que o ápice dele é o Howl of the Mountain Grew, ou Warrior on the Edge of Time, ou qualquer coisa do tipo, cara, vão ouvir isso aqui e vocês vão entender o que é ápice de verdade, assim, não menosprezando, claro, esses dois discos. A partir dali, né, o grupo foi se mantendo ali, né, fazendo a sua rotina de shows e, claro, a demanda para um segundo disco já veio logo em seguida, e já no início do ano, entre o período de março e abril de 1970, eles já ensaiaram, finalizaram as composições para o seu segundo disco, não sem antes lançar uma música em compacto, Ice Age, que originalmente eles teriam concebido para aquele disco, mas acabaram deixando de fora, até por uma questão da diferença da indústria fonográfica, né, da época, né, os singles não entravam nos LPs, né, embora nos anos 70 essa prática passasse a se alterar, em 1970 ainda era praxe do mercado, né, e coisas do gênero, embora algumas bandas subvertessem isso, mas a lógica era que os singles não entrassem nos discos, e essa música, Ice Tide, ela foi lançada em compacto ainda em 1970, e ela aparece nas versões bônus, né, remasterizadas, né, versões remixadas, relançadas, como vocês queiram, né, a nomenclatura, embora haja diferença, né, a partir dos anos 2000. Acho que na reedição de 1994 tem ela, né, mas eu não vou me recordar, eu não tenho essa informação porque eu não tenho o disco físico, né. E a partir dali eles começaram já a formar o repertório, e dali nasceu o segundo disco da banda, homônimo, High Tide, de 1970. Aqui a banda já assume a produção, e para mim esse disco representa... Muita gente considera o Sea Shanties o melhor disco deles. Eu particularmente considero esse segundo. Eu acho esse segundo mais bem entrosado ali entre os arranjos instrumentais, os vocais muito crooners e bem barítonos do Tony Hill, que muitos comparavam a Jim Morrison, outros comparavam ele como uma versão, entre muitas aspas, sem a rouquidão do estilo vocal que o Joe Cocker fazia, né? Eu entendo essas comparações, embora eu acho que o Tony Hill tem um estilo muito próprio. Ele me lembra alguns momentos o estilo de cântico, meio declamatório, meio lamentante, assim, uma coisa de uns melismas, muito similar ao Lee Jackson do The Nice, que ele fazia muito nos primeiros trabalhos da banda e etc. E depois ele foi mudando para uma coisa mais rasgada ou algo do gênero, né? Embora tenha retomado um pouco disso naquele Jackson Hates, né? Foi o grupo que ele formou antes de fazer o Refugee, que foi aquela banda que durou só um disco com Patrick Moraz e com Brian Davison. E o estilo vocal do Tony Hill me lembra muito o Lee Jackson e algo do gênero. E aqui a gente tem uma banda muito mais entrosada, e uma coisa que eu acho muito importante que eu falei, lembra lá no início do vídeo, sobre as interações muito fortes entre passagens mais rockers e momentos folks. Aqui nesse disco tá lotado disso, com exceção da faixa de abertura, né, que é Black Man Cries Again, que é uma coisa mais voltada, ela tem variações, mas são variações muito mais voltadas a elementos mais barrocos, principalmente no meio da música, que você tem umas linhas meio em staccato, assim, e uma coisa mais orquestrada e não tão voltada ao folk. Nas duas músicas seguintes, que é The Joke, principalmente na faixa final, Synonymous, que é um mini épico de 15 minutos, um épico de 15 minutos que encerra o LP, você tem essas influências jogadas a rodo nas composições. Outro fato muito interessante, né, que o próprio Peter Pavley fala, né, a respeito do processo de composição da banda, foi que o Tony Hill, ele era um cara muito único, né? Então ele trazia muito das melodias principais e das melodias vocais das músicas e das letras só.
Então o resto do instrumental era muito desenvolvido entre eles em improvisações no estúdio mesmo, né? Então o que também mostra a capacidade do grupo, se vocês notarem, de muitas sessões distintas numa mesma música, né? É o que eu brinco, que as músicas assim deles, né, me lembram trabalhos de determinadas bandas do prog, que as composições parecem uma série, né, de diferentes episódios dentro de uma música e etc. Às vezes você tem uma ou outra recapitulação, mas nem sempre você vai ter. O que é uma certa quebra de expectativa do prog, porque grande parte do cancioneiro é leitmotiv, né? Então é uma coisa muito interessante de você ver essa profundidade, essa profundidade, entre aspas, acidental, né? E esse cuidado dele separar muito bem as partes vocais, as linhas vocais, as bases musicais, as melodias vocais, e o resto da banda, o grupo brilhar. Isso é muito característico, inclusive, nos créditos do álbum, já que as músicas todas são creditadas à banda inteira, diferente do primeiro disco, onde o Tony Hill era acreditado como o único compositor de tudo. Aqui nós temos também uma outra coisa muito interessante. O Simon House, ele era violinista, e o timbre de violino dele alterna passagens muito características de violino e passagens muito mais agudas, que eu não consegui ter essa informação de que se ele teria usado algum efeito no violino, conectado a algum pedal de guitarra ou algo do tipo, que algumas passagens fazem o violino soar como uma flauta, e soar como uma flauta mesmo. Eu não achei nos créditos do disco nenhuma menção a nenhum dos integrantes ter tocado flauta no álbum, né? Você tem órgão, você tem teclados, alguns foram tocados pelo próprio Simon House, outros foram tocados pelo Tony Hill, então foi feito uma coisa ali meio a quatro mãos, porque a banda não tinha tecladista à vera, né? E isso me chamou muito a atenção, a versatilidade do som. Ele usa os violinos em momentos, faz uma harmonia lá, Wishbone Ash, a duas guitarras bem em uníssono com o trabalho do Tony Hill, que é um baita de um guitarrista. Ele alterna passagens bem bluesy aqui, com momentos bem ácidos na guitarra, um momento onde, se você fecha o olho e tira o violino, você facilmente confunde com o trabalho de um Alvin Lee no 10 Years After, ou até no próprio Jimi Hendrix, né? Então a interação do violino me chama muito a atenção nesse disco, a versatilidade dele em fazer partes muito intrincadas de riffs de guitarra mesmo, acompanhando ali a melodia, entre aspas, principal das vocais. O momento dos solos nas improvisações, que são muito bem dosados, momentos dos duelos assim entre o Tony e o Simon, e principalmente a capacidade dele de mudar as timbragens para as diferentes sessões, principalmente nas sessões folk. Em alguns momentos você parece o violino soa como uma flauta transversal, mas às vezes ele soa como uma flauta doce, por aí vai. E eu acho isso fenomenal, é de uma riqueza muito bem feita, assim. Por isso que eu gosto muito do Simon House como violinista. Eu gosto muito da capacidade que ele tinha de brincar com esses timbres, sendo um violinista, né? E na época, até onde eu sei, né, não tinha tantos violinos mais, aqueles violinos, entre aspas, elétricos que já existem, né, hoje em dia, com uma amplificação, algo do tipo. Então, majoritariamente, eram os violinos mesmo, acústicos, entre aspas, né? Então, acredito que tenha havido um certo até vanguardismo, né? Embora, claro, já houvessem violinistas dentro e fora do rock que já tinham essa verve muito forte, né? Mas de você ter essa noção de imprimir essas diferenciações na tua música, na música que a tua banda tá produzindo, o que é uma coisa muito bonita, uma coisa muito dedicatória ao repertório, né? Você não vê muitos músicos tendo esse discernimento, ou tendo esse discernimento, e aí vai, na minha opinião, com tanta eficiência como nesse disco, porque, gente, cai como uma luva nas sessões. É uma coisa impressionante. Agora, falando das músicas em si, o disco já abre com Blank Man Cries Again, né?
uma, uma música muito bela, ela já começa lá com um riff muito bacana, uma coisa meio modulada, assim, violino e guitarra, algo do gênero, né? E aí também você tem alguns overdubs muito tímidos de teclado. O teclado não é um protagonista no disco, embora tenha passagens muito bonitas, né? E ali você já entra a voz do Tony Hill depois da introdução. Destaco muito a seção instrumental do meio da música, com uma pegada muito barroca pop, instrumental, assim. É muito remanescente de trabalhos do pop progressivo que permeariam os meados da década. Me lembrou algumas nuances de Electric Light Orchestra, até o momento que entra o solo rasgante de guitarra, com uma guitarra de um timbre meio inusual. O timbre do Tony Hill nessa primeira música, que para mim é um outro timbre diferente assim das outras músicas. Essa guitarra ele me lembra até uma sonoridade meio frippiana, né, do Robert Fripp, né, no King Crimson, né? É uma guitarra que ela tem um som meio né, e não um som né? E você tem muito essa diferença, né? Eu não sei se ele usou algum tipo de pedal também para mudança de efeito, certamente, né? Que é um solo que soa até meio que quase atonal, assim, eu acho muito bacana, tem uma explosão, assim, mas não é aquela explosão do momento rocker, é uma explosão cadenciada, complexa, orquestrada, seguindo a risca da letra da música, que conta, entre aspas, uma jornada, né? A letra da música, ela usa vários elementos surrealistas e algo do tipo, né? Mas a letra, ela em tese, ela fala de uma jornada e etc. Eu destaco de cara toda a banda, a interação, a interação entre guitarra, violino, né? O baixo dessa música também tá incrível, né? A bateria também, idem. Em seguida vem a música The Joke, né? Ela também já começa com a intro lá de violino e de guitarra, e ela junto com aquela intro, né? Eu gosto muito da sessão, né? Que tem muito a interação das guitarras e dos violinos. O solo do Simon nessa música é uma coisa muito boa, muito boa. As interações com momentos folk também são muito boas. Eu gosto muito da sessão intermediária, que vira uma baladinha, assim, meio com órgão, bateria, e algo do tipo, que você pensa que a música vai entrar num tom mais convencional, mas também vem outras sessões variativas. A coda totalmente folk, assim, né? É muito legal, adorei aquela coda, assim, eu achei uma das codas mais surpreendentes que eu ouvi, assim, botando os discos da época, né? Não vou colocar as codas mais surpreendentes que eu já ouvi em toda a minha vida, porque não é o gênero. Mas uma coda muito bonita, muito bem feita, né? Você tem um Tony Hill, os outros integrantes também que ajudaram, né, a tocar cordas e etc. E o Simon tocou também até uma viola, né? Viola da família dos violinos, né? Não o instrumento viola caipira, né? Também nessa sessão final, que também casou como uma luva. Eu acho essa música um petardo, né? Eu gosto muito também da letra dela, que a letra ela faz uma crítica, embora com muitos elementos surrealistas e etc., muitos elementos de metáfora, claro, a uma crítica ao conformismo da sociedade, né? A música ela basicamente fala de uma constante, né, que circunda a gente, de que nós estamos rindo da piada, que é o título da música, no momento errado e etc. E também a música ela contesta, né, esse momento de quando é o momento certo para rir da piada. A gente tem que rir no momento que a gente tem que rir, né? Meio que abraçando também a capacidade do ser humano abraçar sua naturalidade, inclusive para expressar a arte, né? E o título da música é uma ironia, né? Você tem o The Joke, que é uma ironia, é uma piada, inclusive. Isso é genial. É uma piada a sociedade achar que as pessoas devem rir, usando a metáfora da música, né? Devem rir só no momento certo, né? No momento que é o ideal para rir.
e não no momento em que elas querem rir e querem se expressar da maneira como elas querem, né? Que é uma direta metáfora à liberdade de expressão e até mesmo a liberdade, entre muitas aspas, das próprias gravadoras, das próprias indústrias fonográficas que estavam dentro daquelas gravadoras, dos selos, dos AIRs, que falavam, ó, vamos botar essa música aqui como single, ó, o disco de vocês tem que ter o hit para rádio e etc, e que havia essa constante da ditatoriação, entre muitas aspas, né, perante os artistas do que eles deveriam fazer ou algo do gênero. Por fim, o disco se encerra com Synonymous, né, que é um épico de 14 minutos, né? Essa música, uma música fabulosa, excepcional, uma peça muito guiada ao folk, né? Ela tem momentos, ela já começa com uma intro pesada, inclusive, né? Que você me vê falando isso, você nem dá nada por essa música, né? Você fala, ó, ah não, essa música, o Kelvin tava falando que é uma intro pesada, essa música não deve ser folk, né? E é uma música muito guiada ao folk, né? Ela tem uma intro bem pesada, depois ela tem uma sessão muito tribal também, né? Com violino também, né? E também tem os interlúdios mais folks da música, que eu acho que casam muito bem, embora sejam nitidamente, pelo menos para mim, sessões que foram gravadas, partes da música que foram gravadas em sessões, né? Embora eu possa estar falando besteira, talvez eles tenham gravado tudo isso de uma maneira mais fluida ou algo do gênero, porque para mim parece total que eles gravaram isso em sessões, né? Em partes diferentes, as sessões folks gravadas em momentos distintos, né? Fragmentado, em que você ouve a gravação e você sabe, pô, isso aqui já é de um outro take que eles gravaram depois. Eles não tocaram a música inteira em vários takes tentando, né? Gravaram uma parte, depois gravaram outra, coisa do tipo, né? Ainda assim, a fluidez da peça soa muito bem. Ela tem uma eletricidade, mas ao mesmo tempo ela tem um folk que não soa aquele folk tati-bitate, um folk meio ácido, com uma pitada meio como eu vou dizer, uma pitada meio psicodélica num folk, assim, mas não é aquele psych folk com uma temática mais, com uma pegada de uma produção muito guiada a um órgão, ou a efeitos sonoros de synths guiadas essencialmente a violão, não. Você tem uma certa eletricidade ali no que é falado, até porque tem uma diferença do folk psych pelas letras, né? Embora as letras do disco sejam meio consoantes ao que era feito no gênero, coisas do tipo. E a música encerra o disco de uma maneira brilhante, muito bem feita. Infelizmente, o disco homônimo de 1970 veio a ser o último disco da banda nessa primeira fase, né, que eu considero a melhor deles. Né, o grupo já se desfez logo depois. O Roger Hader era um baterista, ele tinha algumas questões muito voltadas ao uso de drogas psicodélicas, e ele também era um músico que não tinha um interesse de continuar full time como músico mesmo, né? Era um desafio para ele continuar na indústria musical. Ele só queria tocar mesmo, era um cara que era ali da cena hippie, etc. Só queria tocar de vez em quando, e ele tendo que gravar estúdio, refazer takes de música, estando na indústria fonográfica, foi um desafio para ele. Então ele teve um colapso mental e a banda logo depois se desfez. Eles estavam começando, inclusive, a já gravar esse terceiro disco, né? Esse colapso aconteceu enquanto eles já estavam fazendo esse terceiro disco. Logo depois o Tony Hill foi para uma outra carreira, ele continuou tocando como músico, né? E o Simon House também, né? Vale lembrar que tem uma coisa interessante, o Tony Hill, ele foi um dos músicos, né, no início dos anos 70, no início dos anos 60, a tocar com um jovem, né, um jovem músico inglês também, que regulava ali na região em que eles tocavam e etc. Ele também tinha uma certa base, ao menos musical, de parceiros com que ele colaborava,
que era em Hampton, um músico chamado David Jones, né, que em 1967 mudou profissionalmente o seu nome para David Bowie, né? E uma coisa interessante foi que o Hill, ele trabalhou com Bowie, inclusive nesses primeiros anos, né? Tocou numa das primeiras bandinhas dele, The Hype, né? Umas coisas desse tipo, né? E o Hill, ele participou brevemente da construção de demos desse primeiro disco, né, do Bowie. Essas coisas, The Laughing Gnome, ajudou a fazer, ele estava ali parte, né, junto com a turma que acompanhava o Bowie na época, o George Underwood, né, que veio a ser desenhista de capas, que foi ele que inclusive desenhou a famosa capa do Gentle Giant, coisas do gênero, né, o Tony Visconti também, que esse já é produtor famoso, que já estava ali também circundando o Bowie já nos primórdios. E o Tony Hill, ele já nessa época, já no período do abortado terceiro disco do High Tide, ele estava colaborando com o Bowie, com quem ele viria a colaborar, inclusive em uma outra ocasião nos anos 70, no meados dos anos 70, no período ali entre o Pin-Ups e o Diamond Dogs, ele chegou a tocar com o Bowie também, que foi nas demos de um disco que o Bowie estava fazendo no final de 1970 e no início de 1971. E algumas dessas demos envolveriam as músicas já finalizadas e as sessões que originariam o disco Hunky Dory, lançado em 1971, disco de Life on Mars, Changes, Bewlay Brothers, e por aí vai, né? E inclusive foi nessa ocasião que o Bowie conheceu o Simon House, porque o Simon House logo depois ele entrou no Hawkwind, né? Ele já tinha feito algumas aparições esporádicas com a banda na turnê de 1972, até que o Robert Calvert, né, chamou Space Ritual, né, e ele foi continuando com o Hawkwind, né, entre várias formações. E o High Tide, eles chegaram a voltar, ensaiar um retorno no final dos anos 70 para um terceiro disco. O Tony Hill e o próprio Simon House acabou não dando certo, mas depois eles, a partir do meado dos anos 80, o Tony Hill e o Simon House foram encontrando gradativamente tempo para efetivamente reativar a banda sob outras formações. Inclusive, uma dessas formações teve o baterista Draken Thatcher, né, que foi o baterista que eu citei no vídeo do Atomic Rooster, né, que era o baterista que o Carl Palmer substituiu na banda do Arthur Brown. Alguns desses discos incluíam inclusive repertórios desse terceiro disco e músicas abandonadas desses primórdios da banda, que eles acabaram regravando e coisas do gênero. Parte das sessões dos anos 70 saiu num terceiro álbum chamado Interesting Times, de 1986. Eles lançaram mais 4 discos, 4 ou 5, acho que foram 4 de estúdio e 1 ao vivo, coisa do gênero, no final dos anos 80. Grande parte desse material tinha algumas coisas inéditas e coisas do gênero, mas muitos materiais eram ou reciclados já de coisas dessa primeira formação, ou também improvisações novas inteiras que o grupo fazia em estúdio, né? Um desses discos eu destaco que foi um dos 2 que eu ouvi. Eles têm 4 dessa formação, eu ouvi só 2. Os outros 2 eu não ouvi. Que é um disco chamado Ancient Gates, de 1990, eu acho. Que é um disco excepcional, um disco muito bem feito, que é centrado em improvisações e que para mim é o top 3 deles, né? Junto com esses 2 primeiros, né? Com o passar dos anos, né, o grupo, logo depois dessa volta no início dos anos 90, ele se desfez de vez. O Tony Hill, nos anos seguintes, ele trabalhou como músico de estúdio, sideman e coisas do gênero, e também atuou como sócio de um estúdio, né, na Inglaterra, até o seu falecimento em 2022. Até o seu falecimento em 2022.
né? O Simon House continuou tocando com Hawkwind nos anos 90 e ele também tocou numa outra banda bem legal chamada Third Ear Band, que é um grupo que gravou uma trilha sonora, inclusive, né, de um famoso filme do Roman Polanski, que foi o Macbeth, que é 73, eu acho que é o primeiro que ele gravou depois da morte da esposa dele na época, que foi a Sharon Tate, lá pela família Manson. Então, eles gravaram só esse disco, que é uma banda, que é um disco bem avant-garde, assim, também, bem legal também, que eu recomendo que vocês ouçam. E é isso, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Fica aqui a minha recomendação para que vocês ouçam, acompanhem o que vocês puderem de coisas aí no High Tide. Tem tudo deles aí no YouTube. Em serviço de streaming eu acho que não tem, né? Mas fica aqui o meu vídeo de homenagem ao Simon House, né? Em breve também aqui no nosso canal nós vamos fazer homenagens a outros grandes aqui que são relacionados ao prog, né? E que nos deixaram agora recentemente. Brian Wilson, esse é um gênio, né? Esse é um gênio. O próprio Sly Stone, um dos pioneiros do movimento do soul progressivo, né? Eu vou fazer vídeo sobre... Quando eu for fazer vídeo do Sly Stone, eu vou fazer um vídeo sobre a obra-prima da carreira dele, que foi o This Riot Going On de 71, que as pessoas não falam dele, né? Todo mundo fala do Stand, todo mundo fala do Dance to the Music, essas coisas, mas esse disco é uma aula de soul progressivo, de psicodelia com funk, com soul, com R&B, e muito em breve também a gente vai fazer aqui conteúdo deles, se ainda não esse ano, até o início do ano que vem, mas vamos fazer também, porque a gente tem que homenagear, e homenageamos aqui nesse vídeo grande Simon House, grande violinista. Ouçam os trabalhos deles na Third Ear Band, no High Tide, por favor. Ouçam também os discos do Hawkwind, né? Que são muito bons, são fabulosos, né? E claro, os discos dele também com Bowie, né? No Stage ele tá muito bem, no Lodger ele toca também. Saiu um disco ao vivo recentemente, né, que é o Welcome to Blackout, que também é da turnê de 78, que gerou o Stage, que é o Stage completo, né, porque o disco ao vivo tem música faltando. E também é uma aula, né, tem Simon House, né, o Bowie, Carlos Alomar, Adrian Belew, cozinha do Dennis Davis e do George Murray, disco fabuloso. Enfim, fica aqui a minha homenagem a Simon House, a essa banda extraordinária da música progressiva, do rock progressivo, e que ninguém fala. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do lado Z. Continuem aqui atentos ao nosso canal. Tchau, tchau.